Olá, meu nome é Jéssica da Mata, eu sou advogada, sou mestre em Direito Penal pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, faço parte do Centro de Pesquisa e Extensão em Ciências Criminais, o CPEC, e eu estou muito contente e honrada em participar dessa iniciativa gloriosa de comentar a mais recente obra do professor Juarez Cirino dos Santos, Criminologia, Contribuição para a Crítica da Economia da Punição. Bom, essa é a 14ª aula dessa série, e tem algo que já foi dito aqui pelos meus colegas, mas que eu também faço questão de dizer. É que é um dos traços mais marcantes e admiráveis do trabalho do professor Juarez, o poder de síntese. Nesse livro, o professor Juarez trata das principais correntes do pensamento criminológico que um estudante precisa conhecer para se apropriar desse campo de estudos em míseras 436 páginas. Pode parecer muito, mas se você pensar na quantidade e na qualidade do conteúdo, é algo absolutamente impressionante. O homem é sintético, ele simplifica sem tornar simplório, ele esmiuça sem mutilar. E como que ele faz isso? Com um olhar arguto e atenção redobrada ao método e à metodologia. Ele vai explorar diferentes correntes criminológicas e faz isso a partir do exame de obras fundamentais que representam a corrente em comento ou que tenham elaborado uma crítica potente a seu respeito. Não é à toa que algumas das principais obras sobre a questão criminal são discutidas por ele em seus pontos nevrálgicos, os mais relevantes para se compreender as suas contribuições para o desenvolvimento da teoria e com críticas afiadas que apontam as suas limitações. Ao longo do livro, o professor Juarez dialoga com duas obras em especial: o The New Criminology, escrito em 1973 pelos britânicos Ian Taylor, Paul Walton e Jock Young, e também a Criminologia Crítica e Crítica do Direito Penal, escrito em 1982 pelo italiano Alessandro Baratta. Todo mundo que tem alguma proximidade com esse estreito circuito da criminologia crítica brasileira sabe que essas são as obras base, as obras principais da nossa formação, justamente por serem propostas de exploração e crítica sistemática de diferentes correntes de pensamento criminológico, que nos permitem ter uma visão panorâmica das ideias nesse campo. Ao travar um diálogo qualificado com essas obras, o livro do professor Juarez se constituiu, na minha opinião, uma obra fundamental de exposição sistemática e crítica do pensamento criminológico. E eu digo isso não só para fazer justiça ao autor, mas porque nós, que somos todos seus alunos e leitores, conseguimos elevar a compreensão das elaborações do professor Juarez se considerarmos justamente a existência do diálogo entre a obra dele e a obra do The New Criminology e o livro do Baratta. Isso fica especialmente claro no capítulo 14, que eu passo a comentar agora com vocês. O capítulo 14 é intitulado Fenomenologia e Etnometodologia Criminológica. Para que se possa comentar a pesquisa etnometodológica em criminologia, que foi uma corrente de pensamento criminológico que ganhou força nos anos 60 e 70 nos Estados Unidos e na Europa, o professor Juarez inicia expondo alguns construtos da fenomenologia que estão na base das formulações da etnometodologia. Então, ele desenvolve o capítulo em 3 passos. No primeiro, ele apresenta os conceitos e fundamentos metodológicos vinculados à tradição filosófica da fenomenologia. No segundo, ele expõe problemas de algumas premissas teóricas reputadas à fenomenologia. E, por fim, no terceiro, ele explora as contribuições da etnometodologia em criminologia a partir da obra de 2 autores estadunidenses de extrema relevância, que são o Harold Garfinkel e o Aaron Tickrow. Tá, então, em relação ao primeiro ponto do professor Juarez, é importante pontuar o que é a fenomenologia. A fenomenologia é uma tradição filosófica inaugurada pelo trabalho do matemático Edmund Husserl, nascido em 1858, no então Império Austríaco, uma região que hoje faz parte da Alemanha. Mas, a partir do lançamento, em 1901, da sua obra Investigações Lógicas, que é identificada como a sua primeira tentativa de apresentação sistemática do seu pensamento filosófico, considera-se que foi fundada a fenomenologia. Nessa obra, Husserl apresentou construtos que tratam da relação entre o sujeito de conhecimento e objeto, questões propriamente de método, até elaborações sobre procedimentos de investigação necessários para se aprender um fenômeno. Isso é, questões propriamente metodológicas. É importante que vocês saibam, de início, que ao longo do capítulo 14, o professor Juarez menciona a fenomenologia, tratando do seu desenvolvimento, sobretudo na obra do Husserl.
E para que se possa dimensionar o alcance dessa crítica, é preciso saber que a fenomenologia de Husserl não se confunde com os questionamentos e os desafios teóricos com os quais essa tradição filosófica se confrontou. Uma das maiores, se não a maior preocupação teórica da fenomenologia é interpretar o modo como os sujeitos atribuem significados às suas ações. Mas essa não é uma preocupação exclusiva dessa tradição, e ela transcende essa ou aquela disciplina, essa ou aquela corrente teórica. O que é distintivo da fenomenologia é buscar compreender a ação social a partir da sua representação pelos sujeitos. Além disso, é importante apontar que as considerações de Husserl produziram um impacto tremendo, que afetou todo o campo da produção filosófica do século XX, fazendo com que autores tão distintos quanto Martin Heidegger, Jean-Paul Sartre, Maurice Merleau-Ponty fossem também considerados representantes da fenomenologia. Seria inviável, portanto, discutir a fenomenologia ao fundo aqui, mas acredito que seria importante pontuar isso para que vocês saibam que quando se fala de fenomenologia, fala-se de uma tradição filosófica rica, heterogênea, o que significa que entre diferentes autores que dialogam com ela, há variações consideráveis de posição sobre questões teóricas fundamentais e controversas, como objetividade e validade de proposições em teoria social. Bom, para os fins do capítulo 14 do livro do professor Juarez, foram enfatizadas as posições mais próximas da formulação de Husserl, porque esse foi o autor que mais exerceu influência na importação da fenomenologia pelos Estados Unidos, que se deu, sobretudo, nas décadas de 60 e 70, através do trabalho do sociólogo austríaco Alfred Schultz, que se exilou nos Estados Unidos no fim dos anos 30 para fugir da ascensão nazista, e que, por consequência, impactou o cenário intelectual em que se formaram os criminólogos Garfinkel e Thickrell, cujos trabalhos representativos da etnometodologia o professor Juarez se propôs a analisar. É importante que vocês percebam que foi por conta desse percurso de filiações intelectuais que as formulações husserlianas foram enfatizadas no texto, e que a atenção aos autores Garfinkel e Thickrell nesse capítulo se devem tanto pelas suas contribuições teóricas, quanto porque eles foram objetos de comentário naquelas obras que eu mencionei no início, com as quais o professor Juarez está em constante diálogo, o The New Criminology, do Taylor Walton Young, e Criminologia Crítica e Crítica do Direito Penal, do Alessandro Barata. O diálogo que se estabeleceu entre Juarez, Barata, Taylor, Walton e Young nesse texto, que não deixa de ser um diálogo com a própria tradição da criminologia crítica brasileira, que tantos leu, é responsável pela seleção desses autores e pela explanação da vertente de fenomenologia que mais os influenciou. Agora que nós já explicitamos quais são as considerações sobre a fenomenologia a serem trabalhadas e por quê, nós podemos entrar no conteúdo do texto do professor Juarez. A empreitada intelectual da fenomenologia é interpretar a ação individual no mundo social pelo modo como os indivíduos atribuem significados aos fenômenos sociais. O fenômeno, para a fenomenologia, é aquilo que é dado na percepção ou na consciência do sujeito consciente ou percipiente. Desse modo, conhecer o mundo para a fenomenologia é apreender fenômenos, o que deve ser feito a partir de dois imperativos metodológicos. O imperativo descritivo, que consiste em formular uma representação correta do fenômeno em estudo, e o imperativo constitutivo, que consiste em demonstrar como se constitui o fenômeno no psiquismo dos sujeitos. Ou seja, eu devo conhecer o mundo a partir das representações que os sujeitos fazem do mundo, e eu só conheço se eu descrevê-los corretamente, se eu demonstrar como essa representação se constituiu para esse sujeito. Mas tem dois problemas aí fundamentais. Primeiro, como eu sei o que o sujeito sabe? Quer dizer, como que eu descrevo o fenômeno como ele é? Se o fenômeno é aquilo, tal qual como se apresenta ao sujeito, a correta descrição do fenômeno se verifica pela sua adequação às formulações dos sujeitos. Acontece que a interpretação dos sujeitos sobre as coisas está sempre sujeita a alterações. Um dia se pensa de uma forma, outro dia de outra. E, em consequência, o conhecimento puramente fenomenológico é sempre provisório, porque ele tem a sua correção condicionada à atualização, já que deve estar em adequação às interpretações humanas, que são essencialmente mutáveis.
Nessa concepção husserliana, a fenomenologia exclui a consideração sobre o real, o ser em si, e só admite conhecer aquilo que é objeto de representação consciente do sujeito. Essa exclusão da ontologia, que restringe o conhecimento aos limites da consciência, é extremamente problemática. Então, ao excluir completamente a consideração sobre as condições sociais objetivas em que diferentes fenômenos surgem, a teoria fica limitada a uma provisoriedade autoimposta que renuncia ao potencial heurístico da teoria. Querem um exemplo? Vamos pensar nas figuras dos justiceiros e dos matadores em São Paulo. Ambos são nomes populares atribuídos a pessoas que assumiam a responsabilidade pela gestão de conflitos nas periferias da capital paulista através do uso da violência ao longo dos anos 80 e 90. Do ponto de vista das suas ações, não há rigorosamente nada de diferente entre os justiceiros e os matadores. Mas, segundo as próprias indicações da fenomenologia, é possível pensar que existe uma diferença entre eles que se expressa nas diferentes conotações que cada um desses termos carrega. Os primeiros apresentam uma representação positiva, são atrelados à justiça. E os segundos, pelo contrário, foram associados ao ato de matar pura e simplesmente. Mas se as suas ações eram as mesmas, como eu posso explicar que tenham sido representados de maneiras tão diversas pelo imaginário social, se eu não considero as condições objetivas em que isso ocorreu? A professora Vera Teles tem um trabalho excelente chamado A Cidade nas Fronteiras do Legal e do Ilegal, em que ela explica precisamente isso. Entre as décadas de 80 e 90, houve um giro na representação do justiçamento privado nas periferias de São Paulo, que se manifestou também na mudança de termos que se usava para fazer referência aos justiceiros ou matadores. Na década de 80, a segurança em áreas periféricas era frequentemente garantida por essa figura denominada justiceiro, reputado pelos moradores como espécie de segurança comunitário que atuava na garantia da primazia da moral dos trabalhadores nas periferias, a partir de castigos corporais corretivos e do extermínio direcionado aos bandidos, que ameaçavam a vida dos trabalhadores e os seus valores. Já na década de 90, aqueles que desempenhavam esse mesmo papel de gestão privada de conflitos passaram a ser denominados matadores. Diferentemente do justiceiro, o matador era uma figura mais contestada, eventualmente descrito como um tipo autoritário que extorquia moradores e comerciantes e que matava por nada. Mas como é possível que essa transformação tenha ocorrido? Uma das explicações para isso, são várias, mas uma das explicações pontuadas por Teles é que o processo de transformação da representação social do justiçamento privado foi acompanhado pelo aumento vertiginoso dos homicídios na década de 90, e que o trauma social vivido pelos habitantes nas periferias, que se deparavam com corpos cotidianamente nas ruas, produziu, com o tempo, uma reprovação social maior em relação a essa prática, transformando a visão que se tinha sobre os agentes que conduziam os justiçamentos. Percebam, portanto, que as obras que preenchem a lacuna que seria deixada por uma proposta fenomenológica são justamente aquelas que compartilham da preocupação de entender as representações dos sujeitos, concebidas como determinações de suas ações, mas que o fazem sem se comprometer com a premissa de negação da ontologia, e com isso sem atender aos imperativos metodológicos da fenomenologia de Husserl, nesse caso, sem renunciar às explicações externas à percepção do sujeito. Bom, agora podemos ir para o segundo problema, que é como que o sujeito sabe o que ele sabe? Se eu tenho uma pretensão de identificar um fenômeno que é verificável a partir da sua adequação com a representação social, particular ou coletiva, eu preciso, além de descrevê-lo corretamente, lastreá-lo em uma percepção existente. Mas como acessar essa percepção e como essa percepção se forma? Eu preciso explicar de que modo os sujeitos constituem as percepções que nortearão as suas ações, o que passa por considerar uma teoria do conhecimento. Como o sujeito percebe o mundo e como a sua interação com o outro participa da produção do seu conhecimento. Mas há um entrave para avaliar a interação social e a posição de cada sujeito nessa interação, na medida em que a fenomenologia não aceita conhecer a coisa em si e, portanto, limita suas considerações sobre a constituição de significados à intencionalidade do sujeito, tomada como algo primário, intocado pelas condições materiais de existência. Vamos pegar um exemplo nesse caso também. Vamos pensar nos fenômenos estudados pelo Policy in the Crisis, do Stuart Hall, que é uma das melhores obras já escritas sobre atividade policial. Nesse trabalho, o Stuart Hall, não só o Stuart Hall, havia outros
autores que também é importante mencionar, já que todo mundo que já foi assistente de pesquisa sabe que a gente sofre muito e às vezes só o nosso chefe leva o nome nos trabalhos. Então, bora lá. O Stuart Hall, o Chess Kretschmer, o Tony Jefferson, John Clark e Brian Roberts estudaram a reação social ao assalto, que no início dos anos 1970, de maneira muito clara, haviam emergido como uma das principais preocupações do debate público na Grã-Bretanha. Nesse trabalho, partindo da noção de pânico moral forjada pelo Stanley Cohen, muito utilizada em trabalho de criminologia até hoje, os autores vão dizer que havia um descompasso que estava fundado precisamente no aumento excessivo, vão dizer eles, do medo de assaltos e as experiências reais de vitimização por assalto. Eles vão dizer que, ainda que o número de assaltos possa ter aumentado no período, a proporção com que o medo dos assaltos cresceu e tomou conta das páginas dos jornais e dos debates políticos foi completamente desproporcional, muito maior. E é o que faz, essa desproporção é o que faz com que esses autores busquem compreender o medo como expressão da decadência social em um período de crise econômica. Então, não se tratava só do medo dos assaltos, tratava-se de um medo mais generalizado, fundado na deterioração das condições de vida da população naquele contexto. Algo similar é discutido também pela Teresa Caldeira em Cidade de Muros. Ela estudou a percepção social sobre o crime em São Paulo nas décadas de 80 e 90, com a diferença que ela não vai disputar essa questão da proporcionalidade ou desproporcionalidade entre o medo do crime e a vitimização real. Ela vai falar sobre o aumento da criminalidade violenta em São Paulo, na verdade, e a partir disso, focar na existência de um fenômeno pervasivo em que o crime passou a cumprir um papel importante no imaginário social e diversas narrativas sobre a vitimização criminal, que estavam permeadas de estereótipos e generalizações, especialmente voltadas contra os pobres e favelados, reputados como criminosos, passaram a ser utilizadas no cotidiano e também no debate público como uma resposta a um cenário de decadência que se relacionava com muitas outras questões para além da vitimização criminal em si. E como eu conseguiria chegar a explicações como essa, sem considerar as condições sociais externas às intencionalidades dos sujeitos? As pessoas queriam entrar em pânico, elas precisam disso de alguma forma? Por que elas gostariam de ter medo de assalto? Por que elas teriam uma percepção da realidade tão descompassada da vitimização criminal real? Como que esses sujeitos passaram a representar um medo maior sem que o risco fosse assim tão grande? Isso só se explica enfrentando a teoria do conhecimento, a maneira como o sujeito constrói formulações da realidade, mais ou menos distorcidas, a partir de condições sociais cujo impacto na psique não se registra pela consciência, passando, portanto, ao largo das limitações da fenomenologia, que se esconde da sua impotência, alegando a despreocupação com a função heurística da teoria. Depois de explorados esses pontos fracos da fenomenologia epistemológica, o professor Juarez Cirino passa, então, a tratar propriamente da etnometodologia na criminologia. Isso significa que todo o percurso que a gente fez até o momento foi desenvolvido para municiar as armas da crítica que seguem etnometodologia criminológica. O uso desse sufixo etno para classificar diferentes campos da produção teórica costuma fazer referência à proposta de desenvolver a teoria a partir do senso comum sobre o objeto de estudo. A etnometodologia em criminologia propunha justamente isso, conhecer o funcionamento do sistema penal a partir do senso comum dos seus operadores. No livro, o professor Juarez vai comentar os trabalhos do sociólogo Harold Garfinkel, nascido em Nova Jersey, nos Estados Unidos, em 1917, e Aaron Tickrell, também estadunidense, nascido na Geórgia, em 1928, que são os principais representantes da etnometodologia. E aqui já é importante pontuar que ambos os intelectuais foram forjados na tradição estadunidense, em que o contato com a fenomenologia foi mediado pelo trabalho do austríaco Alfred Schultz, como eu já havia comentado no início.
O trabalho do Schultz já apresenta diferenças consideráveis em relação às formulações originais de Husserl, apesar de ser seu discípulo. Como bem pontua o professor Juarez, o Schultz recebeu grande influência também da obra de Max Weber, e a sua formulação de uma fenomenologia social já é consideravelmente distinta da fenomenologia transcendental de Husserl. Mais distantes ainda da teoria de Husserl estão o Garfinkel e o Tickrell, que receberam a influência também de outros pensadores, como o George Herbert Mead, cuja obra é um dos pilares do interacionismo simbólico. Todo o percurso que o Juarez fez, desde as críticas duras à fenomenologia de Husserl, até finalmente apresentar a etnometodologia na criminologia, serviu para que o leitor estivesse preparado para enfrentar a complexidade das proposições teóricas desses autores, Garfinkel e o Tickrell. Depois de chamar a atenção para as dificuldades da etnometodologia com a generalização sociológica, com o potencial heurístico da teorização, é o próprio Juarez que vai enfatizar ganhos trazidos pelos trabalhos desses dois autores. E tem aí uma função didática fundamental do trabalho do professor Juarez. O rigor teórico permite tanto apontar falhas como reconhecer pontos positivos, contribuições valorosas de autores que não necessariamente temos muito em comum. A contribuição que o Juarez vai destacar é uma contribuição da etnometodologia presente na obra desses autores, basicamente a concepção da existência de dois níveis normativos distintos a partir dos quais o sujeito norteia a sua ação. Então, haveria um nível normativo mais superficial, em que regras gerais de comportamento são lançadas, e a partir de que o sujeito tem condições de formular a importância de diferentes acontecimentos, e um nível mais profundo, em que são constituídas e mantidas regras de interpretação e aplicação das regras gerais. A partir desse nível mais profundo é que os sujeitos presumem a existência de consensos compartilhados que vão nortear interações com outros sujeitos. A distinção é especialmente interessante para o estudo das agências do sistema penal, que permite compreender como se formam, no cotidiano do seu funcionamento, regras interpretativas que balizam a atuação dos agentes a partir das normas jurídicas que já disciplinam suas atividades. Nesse cenário, as normas jurídicas seriam as normas superficiais e normatividades constituídas no cotidiano seriam as normas profundas que balizam a sua aplicação. A gente sabe, por exemplo, que existe a legislação penal indicando quais são as condutas típicas a serem criminalizadas, mas as regras que a polícia desenvolve para decidir quando registrar ou não uma determinada ocorrência são regras mais profundas, que são forjadas no dia a dia das suas atividades, assim como as regras que os juízes desenvolvem para aplicar ou não uma determinada disposição jurisprudencial que está dentro do seu espaço de discricionariedade. Isso fica especialmente claro no trabalho de Tickrell, que estudou a justiça juvenil, onde demonstrou que a existência desses dois níveis, a existência de um nível superficial e de um nível normativo subjacente de normas que prescrevia regras fundamentais para determinar os rumos dos processos de criminalização, na medida em que as orientações não ditas concorrem decisivamente para produzir fatores importantes do cotidiano do funcionamento dessas agências. Você perseguir ou não uma determinada conduta altera taxas de delitos. Você definir um perfil típico de adolescente problema afeta quem são os alvos ou não da criminalização. Você escalonar internamente as diferentes condutas a partir de sua gravidade, sem que esteja pautada em consensos legislativos, mas a partir do funcionamento da agência, altera a severidade da punição que essa pessoa pode receber. Então, na medida em que essa distinção de níveis normativos permite aprofundar o conhecimento sobre o sistema penal, o professor Juarez destaca os seus méritos e aponta, inclusive, a possibilidade do seu aproveitamento pela criminologia crítica.
Acredito que esse, inclusive, né, esse ponto do aproveitamento pela criminologia crítica seja o ponto alto do capítulo e talvez um dos mais relevantes de todo o livro. A gente vê que o professor Juarez aponta as contribuições da etnometodologia e que elas podem ser apropriadas pela criminologia crítica, né? E ele vai, inclusive, dar o exemplo de que isso foi operado pelo Fritz Eck, quando ele passou a se utilizar dos conceitos de regras e meta-regras, inspirado nesse desenvolvimento teórico da etnometodologia, para estudar e acessar esses dois diferentes níveis normativos que orientam ações dos sujeitos, com o objetivo de aprender o funcionamento concreto do sistema penal. Essa posição favorável que o professor Juarez externou contraria, inclusive, a posição dos jovens Taylor, Walton e Young, à época muito jovens, quando escreveram o The New Criminology, que, apesar de reconhecer algum mérito nessa formulação, preferiram dar ênfase às dificuldades teóricas da etnometodologia. E eu fiquei especialmente feliz, então, que o professor Juarez se posicionou a respeito e que eu tive a oportunidade de comentar, porque faz toda a diferença conhecer um trabalho de um intelectual maduro, que é uma referência para mim, e que reconheceu o valor dessas preposições, sem dogmatismos e sem qualquer tipo de necessidade de marcar posição, sabe? E esse foi precisamente o tipo de apropriação teórica que eu fiz no meu livro, A Política do Enquadro, que está sendo lançado esse mês, baseado na minha pesquisa de mestrado sobre abordagem policial. Além de demonstrar objetivamente quem são os principais alvos dos enquadros policiais na cidade, eu também me utilizei de representações dos policiais militares sobre o seu próprio trabalho para compreender como elas poderiam afetar a seleção de suspeitos pela polícia, especialmente no que diz respeito à formulação de meta-regras, né, de regras, procedimentos interpretativos profundos para orientar a ação policial. Por exemplo, todo policial que aborda um sujeito pergunta imediatamente se ele tem passagem pelo sistema prisional. Não existe nenhuma orientação oficial que peça para que o policial faça essa pergunta, mas esse é um dos procedimentos mais importantes para a abordagem. Ela vai determinar como o sujeito será tratado e um egresso do sistema vai ser um alvo fácil para abusos, abusos, violência, flagrantes forjados, extorsões, que infelizmente são práticas correntes, comuns na atividade policial no Brasil. A diferenciação entre regras e meta-regras permite compreender a maneira como ordens que se constituem informalmente no plano das interações intersubjetivas, concorrem com as normas instituídas para determinar fenômenos sociais. A maneira como os operadores do sistema interpretam e aplicam as normas que regem a criminalização primária são mediações necessárias no processo de criminalização secundária, sem os quais não é possível compreender adequadamente as suas determinações. E é por isso que a contribuição da etnometodologia é uma contribuição teórica de extrema valia. Percebam o que significa isso. Um criminólogo marxista da estatura do professor Juarez Cirino dos Santos, ressaltando essas contribuições. Eu acredito que essa é uma grande lição, a principal lição desse capítulo. Uma perspectiva marxista não implica na desconsideração das representações dos sujeitos. Isso pode parecer meio óbvio para algumas pessoas, mas eu já vi sociólogo experiente dizendo que a percepção dos sujeitos é irrelevante para a teoria social. Claro que existe o extremo oposto também, o pessoal do a sua avó entende seu TCC, que, enfim, também é uma loucura a ideia de que teoria tem que estar acessível para qualquer pessoa, ainda que saibamos que a capacidade de abstração e a construção de conceitos é algo difícil, de difícil apreensão e que necessita de um processo de letramento um pouco mais experimentado, né? Então, não necessariamente a teoria vai estar acessível imediatamente a alguém que não tenha acesso a um letramento um pouco mais consolidado. Da mesma forma que seria absurdo dizer que uma pessoa letrada não possa entender uma determinada teoria. Esses dois extremos aí, ambos estão incorretos. O que é a realidade nesse caso é que
a gente precisa elaborar uma interpretação adequada da percepção dos atores e dosar o seu peso na determinação dos processos sociais. Se a percepção do sujeito não dissesse absolutamente nada sobre a realidade, ela seria impenetrável. Se nós, marxistas, não acreditássemos na importância da ação consciente dos sujeitos, nós não acreditaríamos na transformação através da política. Então, enfim, e no potencial político da própria teoria. Então, eu penso que a preocupação com as formulações do sujeito sobre a sua própria realidade está presente hoje nos trabalhos de mais alto nível teórico sobre os processos de criminalização no Brasil. Intelectuais como Michel Missi, Luiz Antônio Machado da Silva, quem perdemos recentemente, infelizmente, Vera Teles, Gabriel Feltran, todos eles vinculados a tradições teóricas muito distintas entre si, mas investidos no estudo da representação do crime no imaginário social, e por isso têm sido alguns dos atores que mais têm oferecido contribuições importantes ao estudo das determinações dos processos de criminalização no Brasil. E eu acredito que é importante para nós, a criminologia crítica brasileira, estarmos em diálogo com seus trabalhos, para que a gente possa avançar ainda mais. As lições do professor Juarez, apresentadas de maneira honesta e precisa, nos ajudarão a avaliar os limites das nossas divergências teóricas e das nossas convergências. Eu só tenho a agradecer por ter a honra de conversar com vocês sobre elas. Obrigada. Há uma dívida histórica da doutrina do processo penal brasileiro para com a nossa sociedade. Durante a maior parte do tempo, sem dúvida alguma, nossa doutrina processual penal, ela serviu de base para práticas discriminatórias, punitivistas e autoritárias. Eu penso que o despertar de uma dogmática do processo penal criminologicamente orientada irá se dar a partir dos anos 80, especialmente durante os anos 90. E aí, o papel desempenhado pelo professor Juarez Cirino dos Santos foi absolutamente fundamental. Não apenas o penalista, o teórico do direito penal, Juarez Cirino dos Santos, mas aquele penalista que se orientava por uma criminologia radical vinculada a um projeto inclusivo de sociedade, ou, lembrando aqui as palavras da nossa querida Lola Linhares de Castro, a uma concepção ascendente da democracia, da base para o topo. O seu papel, Juarez Cirino dos Santos, no direito processual penal brasileiro é muito maior do que talvez você possa imaginar. Muitas das categorias com as quais trabalhamos hoje com enorme tranquilidade no âmbito do direito processual penal, elas estão enriquecidas pela forte influência do seu pensamento. Eu me sinto muito orgulhoso de ser um discípulo seu neste campo e me sinto também um privilegiado de gozar da sua amizade. Eu tenho um profundo respeito por todos aqueles que hoje militam no campo do direito processual penal a partir dessa inspiração rica e generosa que a sua obra proporciona. Meu amigo, um grande abraço também ao professor Dieter e a toda essa turma maravilhosa que nos assiste.